Como eu falei domingo, vou continuar nesta quarta-feira a nossa reflexão, nosso estudo sobre o domingo. Domingo e por que o domingo se tornou o sábado cristão. Nós começamos domingo lembrando da razão principal de os cristãos, desde o início, mudarem o seu dia de adoração e de descanso para domingo. Então, eu vou apenas recordar aí com os irmãos só alguns pontos. Então, por que ele se tornou? Em primeiro lugar, para que separássemos pelo menos um dia por semana, para que descansássemos e também adorássemos, para descanso e adoração. Não tem o que contestar isso. Deus nos conhece, sabe que a gente precisa de repouso, de um tempo, e se a gente às vezes não faz, porque estamos pecando contra o nosso corpo e contra a vontade de Deus. Aprendemos aquele princípio de 6 para 1, né? 6 dias trabalharás, 1 descansarás. Algumas profissões têm um descanso maior, né? Normalmente a legislação brasileira fala em 5 dias de trabalho e 2 de descanso. Melhor ainda, né? E aprendemos que a palavra sábado vem da palavra em hebraico shamat, ou shamá, que o TH mudo, então, esse Shabat, ele quer dizer cessação, pausa, repouso. Em segundo lugar, nós vimos que o domingo se tornou o sábado cristão para que a instituição sábado não continuasse a ser o que se tornou, mais importante do que a vida humana e o amor. Então, os radicalistas e os radicais, fariseus, escribas e religiosos e judeus fanáticos daquela época, transformaram o sábado num dia insuportável, um dia pesado, carregado, um dia que deveria ser de deleite, em um dia cheio de regras pesadas, ao ponto de não se poder fazer ações de amor nesse tempo. Então, isso desgastou o próprio objetivo de Deus, que era descansar e deleitar e adorar, por causa dessas ações. O próprio Filho de Deus, o Deus que se tornou homem, teve enormes dificuldades e tensões por causa deste sábado mal interpretado. Em terceiro lugar, também para que esse sábado fosse marcado como um dia que aconteceu o maior evento de todos os tempos, o maior e mais significativo evento da fé cristã, que é a ressurreição. Então, depois da morte e ressurreição de Jesus, os cristãos convertidos não cogitaram mais no sábado. Fizeram do domingo o seu dia de adoração, de serviço, de contribuição, de edificação, de testemunho cristão. Então, desde o início isso foi assim e não há como contestar. Até a história, já no primeiro século, já mostra isso, que os cristãos se reuniam no domingo. Jesus apareceu no domingo várias vezes e também no domingo, 7 semanas depois da sua ressurreição, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, esse dia especial. Então, Deus tem amores, carinho especial por este dia de domingo, e nós também devemos ter e reservá-lo dentro do possível para adoração e para o nosso crescimento cristão. Mas nesta noite quero apresentar mais 3 razões por que o domingo se tornou
o nosso sábado cristão, ou o sábado que requerido pelos 10 mandamentos. Quarto lugar, para que a instituição do sábado não continuasse a ser o que se tornou pré-requisito para a salvação. Isso é triste, porque além de ela se tornou alguma coisa de desvio do propósito, em que ela se tornou maior do que a vida humana e a caridade, ela também se tornou, na mentalidade especialmente dos judaizantes e dos judeus mais radicais do seu tempo, um pré-requisito, uma condição para a salvação. E só seriam salvos aqueles que guardassem o sábado. E esta mentalidade ainda persiste em nosso tempo. Mas o Novo Testamento combateu isso. Vejam, por exemplo, Gálatas capítulo 4, verso 8 a 11. Paulo vai dizer aos Gálatas que se converteram, começaram a adorar no domingo, mas depois foram influenciados por judaizantes, aqueles que se converteram a Jesus Cristo, mas ainda praticavam a lei, e então eles eram meio judeus e meio cristãos, e tinham uma postura radical e difícil, obrigando os gentios a se circuncidar, obrigando a guardar o sábado, obrigando a guardar as leis cerimoniais, as restrições alimentares, uma série de coisas daquele tempo, que ainda persiste em alguns segmentos hoje. Então, a igreja da Galácia ficou muito atordoada por causa desta pressão. E Paulo, então, percebeu que alguns estavam cedendo a esta pressão e voltando, retomando as práticas dos judaizantes ou dos judeus, tentando mesclar estas duas coisas. Ele vai dizer então, Gálatas 4, de 8 a 11, antes, quando vocês não conheciam a Deus, tudo bem, vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Eles vieram do paganismo e tinham os seus deuses difíceis também, tiranos, e também alguns vieram do judaísmo com leis muito rígidas, não originais, mas desenvolvidas por homens. Verso 9, mas agora conheceram ou conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, é que como vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares. Ele vai dizer, fracos e sem poder. Por que voltar a algumas práticas do Antigo Testamento, e algumas até além do Antigo Testamento, que foram desenvolvidas por os homens, que já não tem mais razão de ser? E ele continua dizendo, querem ser escravos ou escravizados por eles outra vez, por essas práticas, pelos sábados, pelos cerimoniais, pelas rigidez da questão alimentar, pela circuncisão obrigatória. Vocês estão observando dias especiais, o sábado, por exemplo. Vocês estão dias especiais, meses especiais, por exemplo, aquela coisa do controle de luas novas, vamos fazer isso, só pode ser na lua nova fazer aquilo, aquela tal cerimônia. Mas em ocasiões específicas e anos, por exemplo, as festas judaicas que começaram a ser retomadas também por alguns. E o verso 11, temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então, meus irmãos, a preocupação de Paulo aqui é para com o fato de que os Gálatas estavam se voltando para cumprir leis cerimoniais, levados a crer pelos judaizantes que estas coisas sejam pré-requisito para a salvação.
e que se não fizerem vão estar perdidos, vão ser riscados do livro da vida. Então, aqui, Paulo está enfatizando que não se guarda o sábado, as cerimônias, estas coisas, praticar, por exemplo, obras de caridade, ou até se cumprir todos os 10 mandamentos. Não é isso que salva a gente. Não é o cumprimento da lei, ou até dos 10 mandamentos, que traz salvação. Algumas coisas da lei foram abolidas e outras continuamos. Os 10 mandamentos, os 9 preceitos estão valendo, um já foi abolido. Mas mesmo que consigamos cumprir estas coisas, não são estas coisas que vão trazer salvação a gente. Não se sinta constrangido, porque às vezes você não consegue cumprir o mandamento, ou nem sempre consegue. De vez em quando somos pegos numa mentira, de vez em quando somos pegos num pensamento inadequado, com desejos ruins. De vez em quando algum dos irmãos caem em algum destes mandamentos, mas a nossa salvação não está afirmada no cumprimento destas coisas, mas sim na nossa confiança em Deus, em Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário, e o seu sangue nos perdoa de todos os pecados. É nisso que está firmada a nossa salvação. Efésios 2:8, de 8 a 10 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não adianta você fazer boas obras e tocar trombeta, ou dizer que cumpre todos os mandamentos, porque primeiro é mentira, porque ninguém consegue cumprir todos os mandamentos, ser fiel o tempo todo. E Jesus sabia disso. Aquele jovem valoroso, jovem rico, se arvorou disso, mas Jesus logo desmontou ele, porque alguma coisa ele não cumpria, que é adorar só a Deus exclusivamente. Bom, porque, meus irmãos, diz o texto, porque somos criação de Deus, somos criaturas de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Pois bem, ninguém tem condições de seguir plenamente a lei e os mandamentos. De vez em quando, como eu disse, falhamos, mas por isso a salvação é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus, e não no cumprimento de alguns preceitos e mandamentos. Claro que nós fomos criados, transformados, somos novas criaturas, e o nosso comportamento, as nossas atitudes devem ser na direção de cumprir os mandamentos de Cristo, de cumprir as bem-aventuranças, de cumprir os ensinos e viver os valores da fé cristã, e é nisso que estamos firmados. Mas não podemos nos gloriar de sermos pessoas maravilhosas e santas mais que as outras, porque não é isto que garante a nossa salvação. Se a gente dependesse de cumprimento dos mandamentos ou da lei, de qualquer que sejam os cerimoniais, nenhum de nós teríamos esperança de sermos salvos. Seria um esforço terrível e inalcançável. Por isso que a nossa dependência está em Deus, mas isso não nos deve tirar a consciência de que devemos buscar e viver de acordo com o projeto de Deus. O desejo, meus irmãos, e o empenho por obedecer os mandamentos confirmados por Jesus Cristo, aqueles que confirmaram, é resultado de uma genuína salvação. Quem é salvo e tem o Espírito Santo que habita nele, esta pessoa vai buscar cumprir e viver os mandamentos. E se tropeçar em algum, sabe que tem um Salvador, perdoador, gracioso, mediante o nosso arrependimento. Eu digo isso porque ainda há igrejas ou denominações que
que guardam o sábado e que colocam isso como fundamental. Eu respeito muito e tenho um carinho, já disse aqui, pelos irmãos adventistas, mas eles têm uma irmã profetisa, deve ser uma mulher de Deus e digna de admiração, mas ela tem, os seus escritos são muito importantes para eles, e os seus escritos são como uma espécie de segunda Bíblia, para que eles possam seguir. Então, dificilmente você não vê um adventista citando Ellen White, por exemplo, que é esta profetisa. Mas foi ela, aqui tem uma citação dela, e parece que eles concordam com isso. Ela disse: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Quer dizer, o santificar o sábado implica, direciona você para a salvação eterna. Não é isso, meus irmãos. Então, duas perguntas são postas nessa questão aqui, desse quarto ponto. Primeiro, por que então Jesus cumpriu a lei? Por que Jesus cumpriu? Ele cumpriu a lei, e aí eu tenho três respostas para os irmãos. Primeiro, para ser exemplo de obediência à lei de Moisés. Para ser exemplo. E você cumpre a lei para depois... isso funciona também no meio jurídico. O juiz determina, você cumpre, mas depois você recorre. Então, só tem direito a recorrer quem cumpriu. Então, ou quem aceitou como de fato válida esta posição. Pois bem, então Jesus cumpriu a lei para ter esta autoridade moral, para dizer: eu sei o que deve continuar e o que não deve continuar. Em segundo lugar, ele fez isso também para fazer uma transição que já anunciada. Esse era o plano de Deus. Deus é o projeto de Deus. Jesus Cristo, ele fez esta transição do antigo pacto para o novo pacto. Então, este cumprimento era necessário. E terceiro também, para, como Deus, revogar alguns preceitos e aperfeiçoar outros, tornando assim a surgir no seu testemunho a formação do novo pacto, da nova aliança. E tem uma quarta resposta: para dar-nos um novo pacto, uma nova aliança, um novo concerto, um novo testemunho, um novo testamento. Tirando aquelas coisas que já não têm mais sentido, não têm mais razão. E vejam só o que diz Gálatas 4:4 a respeito de Jesus. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele nasceu dentro deste contexto de lei e cumpriu. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele ordenou que entregasse oferta de sacrifício ao sacerdote pela purificação ao leproso, ele celebrou a festa da Páscoa. Então, mas na cruz, ele inaugurou uma nova aliança. Jesus veio cumprir, verso 5, 17 e 18, ele vai dizer: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais perecerá da lei, até que se cumpra. Veja esta observação final: até que tudo se cumpra. Pois bem, este tio, este i da lei obrigatória, mas até quando se cumprir. E em Jesus ela se cumpriu. A lei, meus irmãos, previu a vinda do Messias e a nova aliança que ele iria trazer e iria fazer. Jesus então
fez isso, ele cumpriu esse propósito. Por isso, suas últimas palavras na cruz foi: está consumado, está definido, está agora viveremos agora um novo tempo, uma nova aliança, sobre novas perspectivas e de uma visão mais perfeita, ou da vontade de Deus, mais aprimorada da vontade de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, como que agora não há mais necessidade de todas essas cerimônias, de mediadores, de sacrifícios de animais, de guardas de festa disso ou daquilo outro. Então Jesus se tornou então este elo e cumpriu a lei nele para poder abolir esta lei e dar-nos uma nova lei. Gálatas 3, 23 e 25, há um texto muito interessante. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Antes que não tinha essa nova fé, esse evangelho, estávamos todos ali, o povo judeu, guardados debaixo dessa lei, encerrados para aquela fé, guardados para aquela fé, que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu como aio. Aio, você já deve ter ouvido essa expressão aí. A ideia de aio é aquela ideia de uma pessoa que conduz uma criança, é um guardador de criança, é um educador, é uma pessoa que vai vigiando os passos, orientando. Pode ser os próprios pais, mas podem ser também uma pessoa que a família designa como alguém que vai ser um orientador. Então, a lei foi um aio para nós, foi um condutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, diz o apóstolo Paulo, diz a palavra. Então, Jesus cumpriu a lei para poder ter autoridade. Assim também Paulo fez, né? E nós vamos ver a seguir. Mas é uma outra pergunta que alguns irmãos já me fizeram, e eu quero tentar responder aqui. É por que os textos falam em aliança perpétua? E se alguns pontos ditos perpétuos foram revogados por Cristo. Então, se Deus disse, esta é uma aliança perpétua, este é um mandamento perpétuo, mas perpétuo, se é perpétuo, é perpétuo. Mas qual é a diferença disso? Então, os nossos irmãos que guardam o sábado dizem, lá é um mandamento perpétuo. De fato, Êxodo 31, 16, 17 diz assim: os israelitas terão que guardar o sábado, e eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Bem, então os que dizem que devemos guardar, dizem que este mandamento é uma aliança perpétua para as suas gerações. Pois bem, interpretando, vários comentaristas interpretam então este texto quando ele diz que será uma aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel, um sinal para sempre entre entre as suas gerações, ou nas suas gerações. O que se está dizendo aqui é que, em primeiro lugar, o verdadeiro significado de para sempre, perpetuamente, é um trecho, está indicando que nas suas gerações, ou que duraria uma era, e ela teria uma duração permanente até que alguma coisa igualmente divina pudesse substituir. Até lá, então, ele valeria perpetuamente até uma lei maior.
outras leis do Velho Testamento, é isso que intriga e que nem as pessoas conseguem, especialmente os que guardam o sábado, conseguem explicar. Outras leis do Velho Testamento também receberam o carimbo de perpétuas, né? Estas leis também foram ditas que seriam para sempre dentro da interpretação de suas gerações e de uma era até que uma lei maior viesse. Então, foram também abolidas pelos que, algumas dessas leis, até pelos que guardam o sábado, foram abolidas, mas elas têm o carimbo de perpétuas também, e isso passa assim, sem que se dê essa coerência. Por exemplo, a comemoração da Páscoa nos moldes dos judeus ou moldes judaicos, está lá também, em Êxodo 12, 24, diz assim: obedeça a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Por exemplo, a queima de incenso. Queima de incenso também tem a marca do perpétuo. O sacerdócio levítico, em suas práticas, também tem a marca do perpétuo. As leis de restrições alimentares têm a marca do perpétuo, Levítico 3,17. Claro que alguns que guardam o sábado procuram também seguir boa parte dessas leis de alimentação, mas certamente não todas. Agora, os sacrifícios, por exemplo, de ofertas de vários tipos, oferta de gratidão, com sacrifício de animais, de comunhão também com sacrifício de animais, e outros rituais também tem carimbo de perpétuo. O sacerdócio, e essa mais complicada ainda, o sacrifício de animais pela expiação dos nossos pecados ou dos pecados, também tem a marca do perpétuo. Então, só é perpétuo então somente o que tem a ver com o sábado, e os outros que têm um carimbo de perpétuo, por que não se pratica mais? Se eram perpétuos, ditos por Deus, o mesmo Deus, aí vejam, se eram perpétuos, ditos por Deus a Moisés, então este mesmo Deus, em Cristo Jesus, mudou, colocando outros mandamentos como definitivos e como perpétuos na nova aliança. Por isso, um novo mandamento vos dou. Por isso ele vai dizer naquela máxima de Jesus: assim diziam os antes de vós, eu, porém, vos digo. Então, um Deus que se revelou na pessoa do seu Filho bendito, Jesus Cristo, tornou aquilo que era perpétuo em ponto final, porque nele se cumpriu toda a lei. E aí então começou-se um novo tempo, algo que hoje temos como perpétuo, a nossa salvação em Cristo Jesus, o seu sacrifício definitivo na cruz do Calvário, isso é perpétuo. Estas coisas é que temos que nos firmar. A quinta razão por que o domingo se tornou o sábado cristão, meus irmãos, é para que nos identificássemos, ou para que nos identifiquemos como um povo da nova aliança, segundo o Novo Testamento. Nós não temos mais o Antigo Testamento como base da nossa doutrina, da nossa prática. Não praticamos mais aqueles cerimoniais, aqueles sacrifícios, aquelas rituais que no Antigo Testamento se praticava. Nosso grupo de leitura está lendo Levítico. É muito difícil ler Levítico, é muita regrinha lá para os sacerdotes, como eles deveriam fazer. Algumas coisas nos chocam na mentalidade nossa. Então aquilo tudo, graças a Deus, não existe mais. Pode-se ler Levítico lendo 5 ou 6 capítulos que são significativos, demais Jesus já aboliu. Então, Colossenses 12, 16 e 17 diz assim, vejam só: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Então, isso é impuro, isso aí não pode, né? Ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração de luas novas,
ou dos dias de sábado que vocês não praticam. Então não se deixe que alguém julgue e critique vocês. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Presta atenção nessa palavra sombras, sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Esta, meus irmãos, esta é a visão importante. Tudo que se referia ao Antigo Testamento, a lei cerimonial, a lei de sacrifícios de animais e tantas outras coisas, eram sombra que projetava o seu fim em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, então, todas essas coisas não tiveram mais continuidade, porque uma nova aliança se formou. O texto fala que, por exemplo, comer carnes impuras, como carne de porco e outras coisas mais, e todas aquelas questões de dietas cerimoniais, e ele vai dizer, o beber, por exemplo, café, alguns de guarda o sábado não tomam café e tal, e outras coisas, né? Obviamente que bebidas alcoólicas também partilhamos desta mesma restrição. Celebrar festas tais como a da Páscoa, dos pães asmos, a das colheitas, as das semanas, as do Pentecostes, dos tabernáculos ou cabanas, as festas do Purim, a gente não mais celebra. E estamos, embora a lei tenha mandado, nós estamos liberados disso. E as luas, esses dias tinha um irmão aqui trabalhando na nossa igreja, e a igreja dele, uma vez por semana, ela fazia um dia, parava um dia. Então eles se guiavam para a dedicação a Deus pela lua. Quando a lua estava desse jeito, eles faziam. Então quem os orientava era a lua. Uma coisa assim, fora de sentido para a nossa mentalidade de gente mais madura e que conhece bem a palavra. Então todas essas coisas são sombras que haveria de vir, e Cristo e o seu evangelho é que se tornou real, realidade, luz resplandecente no meio dessas sombras. Então, fizeram parte do Velho Testamento e deviam ser cumpridos até o Messias, que o Messias viesse. Depois que ele veio, não há mais necessidade, porque eram apenas sombras. Não seguimos a Páscoa judaica. Jesus, no último dias da sua vida, ele realizou a Páscoa. Ele já tinha realizado outras coisas, mas aquela foi a última. E a partir dali, aqueles cerimoniais das Páscoas foi substituído pela ceia do Senhor, como nós já dissemos. Então, o Novo Testamento, meus irmãos, ele mostra que os cristãos não estão mais sobre a obrigação de guardar o sábado, as leis cerimoniais, as alimentações, etc, etc. E alguns que guardam o sábado dizem, mas Paulo guardou o sábado, porque ele ia todo sábado nas sinagogas para ensinar. Claro que ia. Ele era o dia que ele aproveitava. Eu fiz-me judeu para ganhar judeu. Ele ia lá para ensinar a palavra, pregar o evangelho, falar de Jesus, da nova aliança. E onde ele podia ir? Na sinagoga, quando os judeus estavam lá todos reunidos. E se alguns dos irmãos que guardam o sábado me convidar para eu pregar lá, eu vou pregar lá, vou pregar Cristo Jesus, que nos libertou desta prisão. Quer adorar no sábado? Não há problema. Só não pode ter isso como requisito para a salvação e chamar os outros que não praticam o sábado de seitas, de hereges, que vão caminhando para o inferno, etc. Isso alguns chegam a dizer e achamos muito estranho. Então, o sábado era um dia, então, que Paulo aproveitava para isso. Paulo, às vezes, era muito cuidadoso com certas coisas para que não chocasse. Mas o texto belíssimo de Romanos 10, 4 vai dizer, porque o fim da lei não sei se está ali, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então essa lei
rigorosa, essa lei sacrificial, essa lei de muito sangue. Jesus, o fim dela é a lei. O Novo Testamento, meus irmãos, não repete os mandamentos naquela sequência, não matarás, não adulterarás. Não tem nenhum texto no Novo Testamento que repete esses mandamentos. Mas esses mandamentos são citados em vários textos. Todos falam da lei de Moisés, mas não repete o mandamento, a lista toda. Por exemplo, vejam só, nós vemos a presença dos mandamentos. Primeiro, não terás outro Deus diante de mim, está lá em Atos 14. Em segundo, não farás para ti imagem de escultura, está lá em 1 João 5,22. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está em Tiago 1,12. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, sabe onde está? Em lugar nenhum do Novo Testamento. Não existe no Novo Testamento. Quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, Efésios 6, 1-3. Sexto, não matarás, Romanos 13, 9. Não adulterarás, é só citando um texto, porque aparece em outros lugares. 1 Coríntios 6, 9. Não furtarás, Efésios 4, 28. Não dirás falsos testemunhos, Colossenses 3, 9. Não cobiçarás, Efésios 5, 3. Terminando, meus irmãos, a sexta razão por que o nosso domingo se transformou no sábado cristão. E essa é bastante significativo para a vida prática nossa. Para que não somente o sábado fosse o dia de santificação, mas todos os dias da semana. Todos os dias da semana é dia do Senhor. Todo dia da semana é dia de adoração. A gente separa o domingo para uma adoração comunitária. Mas quando a adoração comunitária termina, a adoração pessoal, individual, continua com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa dedicação, com o nosso amor, com o nosso compromisso cristão. E estamos na luta, estamos na batalha, e o nosso descanso, o nosso sábado cristão está reservado lá no céu. Veja o que Hebreus diz, eu achei tão interessante isso. Hebreus 4, 9. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo o que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E Gálatas 6,15 diz: de nada vale ser circuncidado ou não, que importa é ser uma nova criatura. Então, assim como Paulo disse isso, não tem valor nenhum circuncisão, ou essa questão de rigor do sábado, tem que ser no sábado, ou então de fazer lei cerimonial. Isso não tem importância. O importante é ser nova criatura, é ser cristão, é ser gente comprometida com a palavra, com os 10 mandamentos, de forma leve e com gratidão, com compromisso. O princípio é o princípio da soberania de Deus. Deus é soberano. Jesus é Senhor do sábado, do domingo, da segunda. Jesus é Senhor de todo dia. Jesus é o Senhor da minha vida. E eu o adoro, eu sirvo, eu quero andar na sua presença em todo momento, em todos os tempos. Nós, gentios, não estamos mais obrigados a cumprir a lei dos judaizantes ou dos judeus. Nós somos livres. Os gentios foram abolidos lá em Atos 15, aquele concílio que diz: eles não precisam se circuncidar, eles não precisam guardar o sábado. Isso já não tem mais. Vocês não podem, judaizantes, obrigá-los, porque a lei agora terminou. Então, essa lei rigorosa, mas os princípios fundamentais desta lei foram preservados, e não o rigor da lei, a letra desse novo tempo, pelo novo pacto. Então, mais do que semana ou dias, nosso testemunho e adoração, nosso serviço cristão é requerido pelo nosso Deus. Que a gente viva numa vida de testemunho, de
compromisso com a palavra, de serviço cristão. Mas vamos separar um dia para adoração comunitária, junto, cuidando da igreja, adorando junto com os irmãos, servindo ao Senhor. Uma parte da semana vamos dedicar a Deus, além do que a gente já adora e serve com o nosso testemunho e vida. Temos que separar esse dia. É porque Ele é o dono de todos os dias. Então, para a gente reconhecer que Ele é o dono, é o Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso soberano, então nós vamos dedicar um dia a Ele, para adoração. Assim como a gente dá o dízimo. Por que a gente dá o dízimo? Porque a gente reconhece que tudo que temos e somos pertence ao Senhor, Ele é soberano. Então, para a gente dizer que Ele é soberano, a gente separa uma parte para Ele. Assim como também nós separamos o domingo, porque o Senhor é o Senhor do sábado, do domingo e de toda a nossa vida, para o louvor da sua glória. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência aí dos irmãos. Termino essa reflexão e que Deus abençoe a vida dos irmãos.